Confira agora os destaques do programa de hoje. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás completa 140 anos em evento na cidade de Goiás. Orquestra Sinfônica encerra comemorações do Judiciário Goiano. Exposição apresenta processos antigos. Em nossos estúdios, vamos receber o desembargador Itanei Francisco Campos. Ele vai fazer um balanço sobre as comemorações do Tribunal de Justiça. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora no Agenda Judiciária, a sua revista eletrônica semanal da Justiça Goiana, que já está no ar. O Tribunal de Justiça completou 140 anos. Acompanhe como foi as comemorações do evento. Membros do Judiciário Goiano e autoridades foram até a cidade de Goiás, local onde começou a história do Poder Judiciário. A Catedral Nossa Senhora de Santana foi o local escolhido para a missa de ação de graças. Eu fico feliz pelo fato de essa comemoração se iniciar aqui em Goiás, velha capital, onde tudo começou. Onde o Tribunal de Justiça, à época do Tribunal de Apelação, começou aqui no Estado. A Justiça Goiana tem uma história belíssima, escrita em páginas com letras de ouro. É uma das justiças mais céleres, com homens e mulheres que, ao seu tempo e ao longo da história, muito fizeram para que a justiça prevalecesse entre os homens, para que os conflitos fossem resolvidos pacificamente. Em seguida, o presidente do Tribunal de Justiça, Ney Teles de Paula, e demais desembargadores receberam seus convidados no Teatro São Joaquim, onde foi exibido um vídeo institucional com a história do Judiciário Goiano. Os 140 anos tem um alcance muito grande, é um momento de tradição e ao mesmo tempo de modernidade para celebrarmos a nossa história também. Goiás é o 8º, dentre os 27 tribunais de justiça estaduais, foi o 8º, o 4º a ser criado, mas como demorou um pouquinho a ser instalado, porque os juízes vinham da corte, mandados pelo Dom Pedro, e no meio do caminho às vezes desistiam, pela distância, as dificuldades do sertão naquela época, então acabou que foi o 8º a ser instalado, de qualquer forma é um dos mais antigos. Para nossa alegria, nós estamos concretizando o que nós viemos planejando há cerca de 60 dias. Transcorreram muito bem os eventos aqui em Goiás, uma presença significativa do público, do povo e do servidor do Poder Judiciário. O escritor goiano Geraldo Coelho Vaz ministrou a palestra Memória do Poder Judiciário do Estado de Goiás. O tribunal, o outro poder, dos 3 poderes, é o poder que tem a maior hombridade, honestidade, dignidade de seus luminares, podemos assim dizer, dos desembargadores e juízes que definem o que é direito e o que é justiça através da lei. Representando a antiga capital goiana, a prefeita Selma de Oliveira fez questão de comparecer ao evento e elogiou o judiciário. A população vilaboense acolhe hoje o Tribunal de Justiça nessa cidade, comemorando esse evento, porque entende a importância do tribunal para a história da nossa cidade, para a história do nosso Brasil. Já em Goiânia, em uma sessão especial na Câmara Municipal, vários integrantes do Judiciário Goiano foram homenageados. Entre eles, desembargadores na ativa e aposentados, servidores e diretores de área. O presidente Ney Teles de Paula foi representado pelo desembargador Gilberto Marques Filho. A Câmara foi muito feliz em abraçar essa luta do nosso presidente e mostrar as raízes do Poder Judiciário goiano. Então eu fico aqui grato ao nosso vereador, à nossa Câmara, principalmente o nosso decano aqui na Câmara, que teve a felicidade de prestar essa homenagem muito justa, não porque eu pertenço ao Poder Judiciário, mas como um simples cidadão, entendo que é uma homenagem muito justa. O projeto de lei aprovado para homenagear os membros do Judiciário foi de autoria do vereador Anselmo Pereira.
O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás é um dos que dá mais exemplo a toda a federação. Ele se aproxima do povo, ele faz a prestação jurisdicional extremamente jurídica, mas social. Ele observa as nossas leis, principalmente as leis do Estado e do município, porque está na instância de segundo grau. E essa relação de respeito e essa reciprocidade faz com que nós aqui, do município de Goiânia, mais uma vez, e agora nos 140 anos, que já é uma instituição secular, precisa ser reconhecida pela população. Aliás, o Tribunal de Justiça é um pêndulo, principalmente para o exercício da democracia. Sem ele, provavelmente as leis não seriam bem aplicadas, vigiadas e até mesmo cobradas em benefício da sociedade. O presidente da comissão organizadora das comemorações dos 140 anos, o desembargador Itanei Francisco Campos, se sentiu honrado com a homenagem. A Câmara é constituída dos representantes da população da cidade de Goiânia. Portanto, são representantes legítimos que estão manifestando ao tribunal suas congratulações pelos 140 anos também do tribunal. Ou seja, é um reconhecimento do papel que o tribunal realiza em prol da sociedade goianiense. Isso que é altamente importante. Sentimos que a instituição está sendo reconhecida pelo povo através de seus representantes. Veja agora a homenagem do Selo dos Correios ao Judiciário Goiano. A Corte Especial foi o principal local a receber os eventos de comemoração dos 140 anos do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Um culto ecumênico com representantes católicos, espíritas e evangélicos marcou o terceiro dia de eventos. O lançamento do selo comemorativo, desenvolvido pelo Centro de Comunicação Social do Judiciário, aconteceu durante a semana de comemorações. O selo comemorativo será utilizado em todas as correspondências encaminhadas pelo Judiciário Estadual. A tiragem total foi de mais de 24 mil selos. Esses 140 anos, digamos, do Tribunal de Justiça, para nós é um evento marcante. Então nós estamos lançando um selo hoje que registra o evento, divulga, daí eterniza esse evento, assim como também lançando um carimbo postal. A tiragem inicial desse selo aqui para o Tribunal de Justiça será em torno de 24 mil selos, tá? Que poderão ser utilizados pelo Tribunal em suas correspondências, assim como o próprio carimbo postal. Inclusive, esse carimbo postal poderá ficar, digamos assim, à vontade, digamos, do próprio Tribunal de Justiça, até, digamos, durante 30 dias, na Agência Central dos Correios em Goiânia, aqui na Praça Cívica, onde as correspondências ali postadas poderão receber esse carimbo e divulgar para o Brasil e para o mundo este evento, que é os 144 anos do Tribunal de Justiça. Na ocasião, também foi entregue simbolicamente mais de 1 tonelada de gelatina em pó ao Hospital de Doenças Tropicais, o HDT. O produto foi arrecadado pelos servidores do tribunal. A gelatina foi escolhida como donativo por ser um alimento de fácil deglutição e, por isso, importante na recuperação de pacientes com lesões no aparelho digestivo. Nós ficamos muito honrados e alegres por termos sido lembrados, sido lembrados pelo tribunal, porque de uma certa maneira é um reconhecimento pelo trabalho que o HDT tem sido feito. Todas as vezes que nós somos lembrados, principalmente por instituições tão honradas como o tribunal e que são de uma área diferente da nossa, de uma certa maneira mostra para a gente que o nosso trabalho está sendo reconhecido, está sendo visto lá fora. Maria Augusta Santana Moraes encerrou a programação com uma palestra sobre o Tribunal de Relações e contextos históricos de sua instalação. No próximo bloco, você confere o balanço das comemorações dos 140 anos do Tribunal de Justiça. Não saia daí, voltamos já. Justiça em Foco de hoje recebe o desembargador Itanei Francisco Campos. Ele vai fazer um balanço sobre as comemorações dos 140 anos do Tribunal de Justiça. Nessas comemorações, a gente viu que resgatou-se muito a história do tribunal, né? Trouxe a história até mesmo para os servidores, magistrados que não conhecem. Qual a importância de se resgatar essa história? A história é a recuperação ou a reconstituição do passado. O objetivo é que não se deixe perder os exemplos, a experiência que o conhecimento do passado proporciona. O passado tem uma mobilidade justamente porque a reconstituição ela permite um aprimoramento da recuperação
da memória. E qual é o objetivo do conhecimento da história? É justamente se construir o futuro. Quando se tem conhecimento dos fatos já decorridos, naturalmente você poderá, usando desse conhecimento, projetar, planejar e construir um futuro baseado na experiência. O tribunal, que existe desde 1874, quando se instalou, já tem um percurso institucional ao longo do tempo que permite com que nós saibamos o que ele foi, o que ele quis ter sido e o que ele deverá ser. A gente viu também que o Tribunal de Justiça ele está entre um dos tribunais mais modernos e mais avançados do país. Como que o senhor vê hoje? O tribunal ainda tem muito que galgar, ele ainda precisa crescer muito, ele realmente está no bom patamar? Os tribunais de médio porte, ele está muito bem situado entre o segundo ou terceiro em termos de produtividade, em termos de eficiência. É claro que tem muito ainda a ser realizado. Sempre haverá, nunca atingiremos a perfeição, porque a perfeição é inatingível. Mas o tribunal avançou muito, está numa posição muito boa. Eu acho que nós temos que reconhecer que nosso trabalho está sendo produtivo, mas que há muito ainda a ser feito. A sociedade ainda se acha insatisfeita, quer maior agilidade ainda, quer maior solução. Agora, tudo isso depende também de recursos humanos, recursos financeiros, recursos materiais. Já alcançamos bons resultados e me parece também, minha visão é de que estamos continuando nessa trajetória ascendente, no sentido de aprimorar. Como que foi a participação dos servidores, até mesmo da população, nas comemorações dos 140 anos do tribunal? Houve um trabalho grande, uma equipe, no sentido de trazer eventos que unissem o aspecto cultural, o aproveitamento cultural e também do aproveitamento festivo, de lazer, unindo aí cultura e lazer e diversão e momento de descontração. Mas a frequência de servidores foi boa, foi de certa forma correspondeu, não vimos assim desinteresse por parte dos servidores sobre o modo do tribunal, né? Desembargador, quem tem mais curiosidade de ter um público também de muitos acadêmicos de direito, né? Aqui no tribunal tem uma exposição, Processos Antigos. Fala um pouco dessa exposição para a gente. Nós temos uma belíssima exposição de documentos históricos, que abrange desde os meus documentos de 1874, ou seja, quando se instalou o Tribunal da Relação, que é o mesmo Tribunal de Justiça hoje. Esses documentos são relíquias, né? Porque são documentos de 140 anos, que poderão ser vistos no seu aspecto original, assinado lá pelo desembargador, pelo governador da época, que era o presidente, né, da província. Um acervo documental de alto valor, sobremodo para a história do Poder Judiciário. O Justiça em Foco recebeu o desembargador Itanei Francisco Campos. Ele fez um balanço sobre as comemorações dos 140 anos do Tribunal de Justiça. Confira agora decisões importantes do Judiciário goiano. Materiais apreendidos em crimes ambientais são destruídos em Aruanã. Aproximadamente 3 mil metros de rede de pesca, tarrafas e outros materiais usados em crimes ambientais foram destruídos em fornalhas cedidas pela Cerâmica Piracema, na comarca de Aruanã. Outros materiais foram destinados à reciclagem. O juiz Enio Fleury Lemos, respondente na comarca, acompanhou o procedimento. Empresa que intoxicou criança em uma escola rural de Rio Verde continuará custeando o tratamento médico. O desembargador Luiz Eduardo de Souza, em decisão monocrática, manteve a obrigação de uma empresa de aviação agrícola de custear o tratamento médico de uma das 36 crianças intoxicadas com a pulverização de agrotóxicos nas proximidades de uma escola rural em que estudavam. Apesar disso, Luiz Eduardo reduziu de 10 mil para 5 mil o valor da multa diária fixada para o caso de o tratamento médico não ser cumprido. Juiz nega alteração de registro, pois pai biológico não quer reconhecer filha.
O juiz Fernando Augusto de Rezende, da comarca de São Luís de Montes Belos, não autorizou o pedido para alteração do registro de nascimento de uma menina. Ela pretendia a anulação de seu registro civil em relação ao pai socioafetivo, que a reconheceu e a registrou. No próximo bloco, você vai ver a exposição de arquivos do Tribunal de Justiça. Voltamos em instantes. Fotos e processos antigos estiveram expostos no hall do Tribunal de Justiça. Confira agora como foi o trabalho até que tudo estivesse pronto para exposição. Durante quase um mês, 4 servidores do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás se dedicaram a remexer todo o arquivo de processos antigos. Um trabalho minucioso que pediu cuidado e muita atenção. O processo mais antigo é datado do ano de 1803. Comarcas como Pirinópolis, Corumbá, Lusiânia e a antiga capital, cidade de Goiás, guardavam todo esse acervo. A importância desse trabalho é manter a memória viva, a memória da sociedade contada através dos processos judiciais. Para mim é muito interessante contar a história da vida das pessoas anônimas, de pessoas que fizeram a história do país, que fazem a história da sociedade uma vida inteira e nenhum historiador contou a história deles. São histórias inéditas, você não encontra na internet, você não encontra no Google, e são histórias reais, inquestionáveis, porque são histórias de processos. Nessas folhas de papéis antigos, processos endereçados a Dom Pedro II. Diversas cartas de alforria, escrituras de compra e venda de escravos e processos que eles batizavam como o termo de bem viver. Se o cidadão não se comportasse conforme os padrões da época, era condenado. O mais curioso desses processos são, na minha opinião, são as transformações da sociedade. Os valores que eram dados, os valores que são dados hoje, o escravo era considerado bens, propriedade, coisa, o termo de bem viver, que diz respeito à moral, os bons costumes, de quem não cumpria com as obrigações de ser bem visto, de ser honesto na sociedade, tinha que assinar o termo de bem viver ou seria preso. Foram reunidos mais de 300 processos e com eles montada uma exposição no hall do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. A exposição também contou com fotos antigas que marcaram a história dos 140 anos do Judiciário Goiano. Eu acho que todos que se dispuserem a vir visitar essa exposição vão ter uma agradável surpresa, porque me parece que é inédita, ainda não se fez uma exposição com essa profundidade, com essa riqueza documental. É como se nós trouxéssemos os nossos antepassados para dialogar conosco. Lendo os documentos, você está vendo, ouvindo a voz daquele desembargador, daquele juiz, daquele escrivão, daquele advogado que, no século atrasado, registraram aí as suas petições, os seus bens, os seus contratos, as suas pretensões. Quer dizer, estavam pleiteando na justiça por seus direitos. Então são as vozes gritando por justiça que vem do passado. O último dia de comemorações dos 140 anos do Tribunal de Justiça foi marcado por muita música, história e literatura. Música, literatura e história marcaram o encerramento dos 140 anos do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. A solenidade que aconteceu na Corte Especial contou com a presença do presidente do tribunal, o desembargador Ney Teles de Paula, várias autoridades do Estado, desembargadores, juízes e servidores do tribunal, além da ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Delaide Miranda. Eu sinto um orgulho muito grande de participar da comemoração dos 140 anos do Tribunal de Justiça. Eu que sou uma goiana do interior de Goiás, apaixonada por Goiás. E nós vivemos um momento no Brasil em que o povo exige transparência, e com muita razão, né? E
E ter o Tribunal de Justiça de Goiás como um dos maiores e mais importantes tribunais do Brasil, dando exemplo, né, exemplo de eficiência, exemplo de transparência, isso é um orgulho muito grande. Eu, quando soube da comemoração, eu logo procurei me organizar para participar, nem que fosse do encerramento. A escritora e doutora Lena Castelo Branco foi responsável pela palestra de encerramento do evento, com o tema Poder Judiciário e a Evolução Institucional do Estado de Goiás. A ação do Tribunal de Justiça atualmente como extremamente positiva. Para preparar essa palestra, eu estudei um pouco, né, sobre o assunto, li alguns relatórios e me impressionou o número de projetos em desenvolvimento, exatamente no sentido de levar a justiça às ruas, de aproximar a justiça do povo, torná-la mais eficiente e, consequentemente, o cidadão ter mais confiança na justiça. Eu acho que o papel do tribunal é decisivo nesse sentido. A Orquestra Sinfônica de Goiás, sob a regência do maestro Joaquim Jaime e a cantora Grace Carvalho, encerraram a noite de comemorações com muita música de qualidade. O presidente do tribunal falou sobre a semana cheia de celebrações que marcaram o judiciário goiano. Ao mesmo tempo, com o trabalho, né, com a continuidade da rotina dos órgãos judiciários funcionando e tudo, mas conseguimos organizar uma série de eventos, primeiramente lá na cidade de Goiás e depois aqui em Goiânia hoje, com essa finalização ao longo de uma semana e com muita alegria, né, comemorando os 140 anos de tradição, mas também um tribunal que nós comemoramos a modernidade. Temos muitos desafios ainda a vencer. Não temos o número de juízes ideal ainda para todo o nosso imenso estado de Goiás, mas é um dos tribunais mais bem posicionados, sinceramente, hoje dentro dos estaduais. Veja a agenda do Judiciário Goiano da próxima semana. Dia 19 de maio, às 9 horas da manhã, será realizado o seminário Não Desvie o Olhar, Diga Não à Exploração Sexual, no auditório da Asmego, no Jardim Goiás. Dia 19 de maio, às 8 horas da noite, a desembargadora Beatriz Figueiredo Franco será homenageada pela Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica, Seção Goiás. Dia 19 e 20 de maio, será realizado o mutirão previdenciário em Itapuranga. Dia 20 de maio, será inaugurado o Centro Judiciário de Solução de Conflitos na cidade de Lusiânia. Dia 21 e 22 de maio, o mutirão previdenciário vai até a cidade de Itaberaí. Dia 21 de maio, às 10 horas da manhã, será realizada uma audiência pública na comarca de Rio Verde. Dia 21 de maio, às 8 horas da manhã, será realizada a 12ª Jornada Jurídica do Poder Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Dia 22 de maio, às 2 horas da tarde, será realizada uma reunião na comarca de Itaguaru. O objetivo é debater sobre as condições da cadeia pública. Dia 22 de maio, às 10 horas da manhã, será empossado no cargo de desembargador o juiz Olavo Junqueira de Andrade. Dia 22 e 23 de maio, o mutirão previdenciário acontece na comarca da cidade de Goiás. Agora é hora de homenagear desembargadores e juízes do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que fazem aniversário na próxima semana. Antenor da Silva Capuã, dia 18, comarca de Mozarlândia. Márcio de Castro Molinari, dia 18, comarca de Goiânia. Orloff Neves Rocha, dia 18, desembargador. Marlon Rodrigues Alberto dos Santos, dia 20, comarca de Santo Antônio do Descoberto. Jonas Nunes Rezende, dia 20, comarca de Ceres. Murilo Vieira de Faria, dia 20, comarca de Uruaçu. Altair Guerra da Costa, dia 23, comarca de Itumbiara. E chega ao fim mais uma edição do Agenda Judiciária. Obrigada pela sua companhia, uma ótima semana a todos e até o próximo programa.